Quem sai agora é a Angélica. Esse programa aqui não vai admitir jamais esse tipo de coisa. E as Forças Armadas não podem ficar caladas. A pessoa indicada era competente. Não dá pra entender! Não dá pra entender! É outra coisa que entristece muito a gente, mas ela foi para um plano extremamente superior. O sentimento da frustração. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, isso aí é a selvageria, uma estupidez do mundo. Em primeiro lugar, ela não voltará mais para aquela casa ali. Nein, 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 nein.